Gravação iniciada, uma boa noite a todos e uma excelente aula. Obrigada, Lara, querida. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Começamos aí a gravação de mais uma aula. A aula de hoje é a aula de português 6. E é esse frenesi, é esse modo turbo que vocês já estão aí acostumados. E é daqui para frente, daqui para cima, né? Assim que a gente fala. Então, mais uma aula com tudo aí para vocês, galera que está assistindo a gravação. Participem, coloque seu nome aí na gravação, né, que você está assistindo. Pessoal que está ao vivo aqui, parabéns por vocês estarem aqui, né? A gente quer bater o recorde de aprovações esse ano, com vocês aprovados na UERJ, e a gente sabe que vocês podem, que vocês conseguem. Então, vamos que vamos, né? Preparem aí os cadernos de anotação, o livro, as dúvidas, né? Que a dúvida sempre surge, né, pessoal? A gente está lendo um livro, a gente logo sinaliza ali alguma coisa que a gente não entendeu. Então, assim, vamos que vamos, gente. Mais uma aula a caminho aí da sua jornada rumo à aprovação na UERJ. A aula de hoje eu vou compartilhar aqui com vocês, depois eu envio para vocês, tá? Deixa eu ver se está aqui no meu celular, que eu já até envio. Às vezes vocês gostam de abrir junto, né? De assistir junto. Deixa eu ver aqui. Já vou enviar para vocês. Enquanto vocês se preparam aí, eu vou enviando o material, esse que eu acabei de abrir aqui na minha tela. Deixa eu aumentar aqui. Bom, gente, semana passada foi uma aula, assim, muito intensa, né? Muito rica, com muitas informações. Nós falamos sobre o simulado, dei algumas dicas de pontuação para vocês ficarem antenados aí quanto à maneira como vocês foram avaliados no simulado, e vocês serão avaliados no dia, né, do exame discursivo. E a gente comentou algumas questões, corrigimos algumas questões anteriores, coloquei questões novas para vocês. Hoje a gente vai fazer essa mesma ideia, né? Vamos seguir a mesma, nosso rumo é esse. A gente vai corrigir as questões anteriores, vai seguir aquele resumão junto com aquela análise crítica de mais alguns capítulos, né? Alguns da aula anterior que não deu tempo da gente seguir, a gente vai continuar e trouxe mais capítulos. Assim, vou falar para vocês, quase fechando o livro. Vamos ver até onde a gente consegue chegar, né? Que a aula ela vai enriquecendo conforme as dúvidas, né? Conforme o andamento aqui do conteúdo. Então, vamos ver até onde a gente vai chegar. Mas, eu diria para vocês que a próxima aula vai ser a última aula de resumo, né, do livro, é que a gente vai fechar esse resumo e essa crítica do livro, né, da obra. Então, vamos continuar fazendo isso. Eu trouxe mais questões para vocês praticarem no final desse slide aí, tá bom? Então, assim, tem questões, galera, dos mais variados tipos. Vocês precisam estar preparados para responder questões não só de gramática, né? A gramática é o foco, com certeza, né? Mas vocês sabem que a UERJ gosta de questões muito ligadas à narrativa, à estrutura, a autor, a obra, características da obra, características do autor, personagens, características dos personagens, detalhamento de características deles, né? Sempre cai questão, até com mais ênfase do que a própria gramática. A gramática vai cair ali orações, né, período, vai cair a parte de estrutura e formação de palavras, né? Nem tudo que eles colocam no edital acaba caindo, né? Não tem nem quantidade de questões para cair tudo que eles colocam ali. Quer dizer que eles podem escolher situações dentro do edital ali. Não quer dizer que vai cair uma questão de cada aspecto daquele ali do edital, né? Vocês sabem disso, que o edital ele é enorme, né? Tem muita coisa. A gente já falou desse edital aqui em aulas anteriores. Então, assim, a gente tenta sempre focar naquilo que cai de forma recorrente, né? Que cai sempre, né, no exame discursivo. Então, a gente foca, a gente sabe que a banca ela tem uma certa escolha. Dentro daquele edital, as aulas, pessoal, as aulas são pensadas justamente de forma estratégica, de acordo com a banca. Então, assim, eu gosto sempre de avaliar exames anteriores, eu anoto tudo, né? Caramba, desde 2019, um exemplo, tá? Desde 2020, 2022, 2019, a banca, ela geralmente, ela cobra da obra isso, isso e isso.
né? Então, eu percebo que há uma recorrência ali, há uma repetição de conteúdos. Tem coisa que a banca acaba deixando de lado, acaba não cobrando, né? Tem coisa que ela é mais incisiva, né? O tipo de conteúdo que ela realmente gosta, né, de cobrar. Então, a gente foca muito nisso, né? Nessa parte estratégica também. Eu acho que a gente tem que ir com... Isso é para qualquer prova, né? De concurso, de vestibular, né? Enfim, para entrar na federal, para entrar na UERJ, né? Enem, tudo quanto é tipo de prova que a gente faz, a gente tem que estudar? Óbvio. Isso é claro que a gente tem que estudar. A gente tem que ser realmente incisivo ali nos estudos, né? Ser disciplinado, focado. Isso a gente sabe que a gente tem que ser. Para qualquer tipo de prova, a gente tem que se preparar de forma o quê? Estudando, né? A primeira delas. Mas outra coisa que me chama muita atenção, que a maioria dos candidatos, coisa que os nossos alunos aqui do Pré-UERJ Maricá já estão preparados. Eles já saem daqui no dia da prova, sabendo, preparado, né? Tudo isso aí já formado, né? Tudo isso já compreendido. Mas eu vou falar para vocês, tem muito candidato que não se prepara estrategicamente. Não faz simulado, não participa de aula, né? Acaba estudando sozinho ali, acha que está estudando bem, mas acaba não sendo eficaz aquela maneira de estudo. Não estuda estrategicamente, que eu acho que é fatal. Você não conhecer a banca, você não estudar a banca, não entender a estratégia da banca, o que a banca gosta de cobrar, qual é o viés que ela gosta, né, de cobrar ali. Então, assim, isso tudo, vou falar para vocês, isso tudo eu faço. Eu trago aqui nas nossas aulas isso tudo. Não sei se vocês já perceberam. Então, assim, vamos seguir, tem muita coisa boa, tá, na aula de hoje. Trouxe aqui a programação para vocês, tá? É aula 6, tá, gente? A aula 5 ficou errada aí. Aula 6, Paty, aula 6. Nessa aula 6, o que acontece aí? Vamos fazer as correções das questões anteriores, já falei. Vamos continuar no resumo aí, na análise crítica. Eu creio que dê para a gente ir até o capítulo 13, 14, mas assim, finalzinho já entendendo o que vai acontecer aí nesse desfecho desse romance, né? E mais algumas questões para a gente praticar. Então, vamos embora aí. Na última aula, deixei algumas questões, né, para vocês. Espero que vocês tenham tentado fazer. Mesmo com o gabarito ali, o que você faz? Você olha o gabarito só depois. Você vai para a questão, você foca em resolver aquela questão, e depois você olha o gabarito. Eu não diria nem gabarito, eu vou falar para vocês, vou chamar igual o UERJ chama, padrão de resposta. Eu chamo gabarito, né, mas a UERJ ela gosta de chamar de padrão de resposta. Por quê? Pode ser que você não tenha colocado aquela palavra ali que está no padrão, mas você tem usado um sinônimo para ela, você tem usado uma outra palavra que compete bem ali, né? Carrega bem aquele sentido ali que a banca espera. Então, por isso que há um padrão, né, de resposta, mas não quer dizer que ele seja o gabarito, digamos assim, né? Então, tem que prestar atenção nisso. Ah, mas por que o padrão de resposta tinha essa resposta aqui, mas eu respondi dessa maneira e foi aceito pela banca? Porque pode ser que você tenha colocado a mesma resposta, só que com outras palavras, que dá para acontecer. Gente, a língua portuguesa ela é muito rica e dotada de palavras que a gente pode usar que, dependendo do contexto, ou enfim, do que é pedido no enunciado, ele vai aceitar de você uma outra resposta, só que tenha o mesmo sentido, que tenha aquela mesma ideia que eles querem que vocês coloquem. Então, assim, isso é muito possível de acontecer nesse exame discursivo da UERJ, tá? Não fiquem preocupados de, mas olhar o gabarito, né? Olhar o padrão de resposta que vocês vão ver logo depois, assim, que fizerem o exame, mas não o resultado ainda, aí vocês ficam, caramba, o que eu faço? Eu coloquei tal situação, não coloquei o que está ali. E agora? Eu te perdi ponto? Muitos ficam desesperados, mas eu vou falar para vocês, não se desesperem. Porque, provavelmente, se está no sentido, se está dentro da resposta que eles querem, eles vão aceitar. Então, não é assim uma coisa, é um bicho de 7 cabeças. Se eu botar uma vírgula no lugar que eles não querem, óbvio que tem que usar a vírgula adequadamente, né? Mas assim, se eu coloquei uma vírgula e no padrão de resposta não tinha vírgula ali, tá errado? Calma, gente, né? Depende do que você está respondendo, da formulação do seu período, da sua oração, se teve vírgula ali, não teve. Então, assim, é um exemplo só, né? Mas acontece de várias maneiras. Alunos vêm me procurar depois, quando sai o padrão de resposta, né? Que seria o gabarito.
falando, caramba, Paty, eu botei quase isso. Aí eu falo, mas está no sentido? Aí o aluno vai falar, ficou no sentido, mas não está com a mesma palavra que está ali. Eu falo, pô, fica tranquilo, né? Se está no sentido, está na ideia, já ganhou aquele gabarito daquela questão, já acertou aquela questão. Então, assim, vamos ver aqui essas questões, se estão dentro do que vocês responderam, de repente do que vocês responderiam, tá? Para quem está chegando aí, boa noite, sejam bem-vindos à aula 6 de português. A gente vai começar pela correção das questões da aula anterior, tá? Essa primeira questão aí, ela trabalha com a parte gramatical, né? E ela tem uma certa parte aí de interpretação também do trecho, né? Então, as questões vão trabalhar assim, com interpretação e gramática, contextualização e gramática, né? Narrativa, elementos da narrativa com semântica. As questões, é muito difícil a UERJ trabalhar com uma questão que só tenha um viés. Por exemplo, é uma questão só de gramática. Muito difícil. Pode aparecer? Pode, mas eu considero difícil. Sabe por quê? Ela vai alinhar a gramática, a interpretação daquele trecho, ela vai alinhar a semântica, a estrutura narrativa, a elementos da narrativa, que é uma parte mais a ver com redação, né? Mas está atrelada à língua portuguesa, obviamente. Então, assim, literatura com gramática, ela pode brincar, né, digamos assim, com todas essas áreas dentro da língua portuguesa. E isso acontece muito. Por exemplo, ela pode botar uma questão que o enunciado ele pede tanto interpretação quanto a parte gramatical. E você vai ter que dar duas respostas. A banca gosta muito também disso, de que você, naquela mesma questão, você coloque duas situações, 3, depende do enunciado, né? Então, assim, essa é uma questão aí, ó. Examine a tensão entre crença e experiência sensível. Você tem que examinar. Isso, Juliana. Você vai ter que fazer uma análise, digamos assim. O que tem? Que tensão é essa entre crença e experiência sensível? Você vai ter que fazer uma breve análise, né? Só que não tem só esse comando, não, Ju. Olha o que eu falei. Olha outro comando. Comente o uso de embora na contraposição. Gente, esse enunciado já entregou tudo. Entregou tudo. Sem falar muito, ele entregou tudo, ó. Oi, Pietra. Boa noite. Seja bem-vinda. Vamos que vamos, hein, Pietra? Já está preparada aí, né? Então, vamos embora. Essa primeira questão aí, gente, pede, além dessa análise, dessa examinação, digamos assim, né, desse exame que você vai ter que fazer ali entre crença e experiência sensível, você tem que comentar o uso do embora. Só que ele já diz que é na contraposição. Então, a gente tem crença e experiência sensível ali, e tem o embora sendo utilizado com essa ideia de contraposição. Olha que interessante. Aí vamos ver o trecho, vamos ler o trecho. A mão de Deus só podia afirmar uma coisa parecida, embora, para ser sincera, não a sentisse em lado nenhum. Opa, já temos uma resposta aqui, ó. Vamos ver, Sara, você examinou primeiro a tensão entre crença e experiência sensível, né? Vamos ver o que você botou. A tensão se refere à crença da personagem e à ausência de toque físico. Seria isso aí, é objetividade, perfeito. Você botou que tensão que há entre a crença e a experiência sensível, perfeito. Agora, comente o uso de embora na contraposição. Além disso, o uso do embora indica contraste, oposição de ideias. Vamos ver se chegou no padrão? Provavelmente você chegou no sentido que a questão queria, né? No que o enunciado pedia, só que, de repente, no padrão vai ter alguma coisa diferente aí. Vamos analisar isso. Prestem atenção no que o padrão diz e o que vocês acabam respondendo, tá? Porque eu acho que é um desespero, né? Você achar que o que você respondeu a banca não vai aceitar. Mas está dentro do que eles querem ali, então eles aceitam, né? Vamos ver aqui qual seria o nosso padrão, né, de resposta, o nosso gabarito, né? Aí, vamos lá. Prestem atenção nesse gabarito. A mão de Deus é como se fosse... Oi, não entendi. A professora pode repetir essa parte da crença e experiência sensível, por favor? Em que sentido você quer que eu repita? A contraposição que a questão pedia, é isso? A metáfora da mão de Deus, presta atenção,
é uma questão que não pedia figura de linguagem. Só que você já conhece que essa obra ela é carregada de figuras de linguagem, como, por exemplo, a metáfora. A metáfora aparece bastante. Então, você mencionar a metáfora da mão de Deus, você não estaria errando essa questão. Ah, mas não foi pedido figuras de linguagem. Mas você está usando um recurso expressivo da língua para poder iniciar essa sua resposta, para poder explicar essa tensão. Aí vamos lá, vamos entender o que ele quis aqui. A metáfora da mão de Deus contrapõe crença e ausência de experiência. Há essa contraposição ali naquele trecho, né, da obra. Vamos ver aqui. A Sara tinha colocado. A atenção se refere à crença da personagem e à ausência, opa, olha ali, a ausência de toque físico, a ausência da própria experiência, que seria esse próprio toque físico, né? Olha que interessante. A Sara, ela não respondeu como está no padrão, mas ela, olha como ela usou até palavras que estão ali semelhantes, né? Olha que interessante. Ah, mas toque físico é diferente de experiência. Mas está na ideia. É essa ideia que o trecho transmite, né? Aí, vamos no conectivo. Já vou responder, Amanda. De repente, o que eu vou falar já até responde, mas estou ligada aqui. O conectivo embora, ele é um conectivo que ele expressa essa oposição, essa contrariedade, né? Porque você faz uma coisa, embora espere que seja outra, né? O embora, ele já tem, ele sozinho, ele já é dotado, carregado com sentido de contraposição, com sentido de oposição entre expectativa e realidade. Você tem uma certa expectativa, uma certa crença, uma certa fé, por exemplo, né? Só que a realidade, ela te mostra outra coisa, né? Por muitas vezes que fogem ali aquela crença muito, como é que eu posso falar, muito exacerbada, muito exagerada. A realidade é como se fosse o experimento científico, a ciência, né? Digamos assim. E a parte da expectativa é o que você acredita, é a sua fé, a sua crença. É o que você espera que seja, né? Mas você não tem certeza, você não sabe realmente se é, né? Se existe, enfim, você só tem fé, você só acredita, né? Então, essa palavra ali, vamos ver aqui o que a Sara botou. Além disso, o uso do embora indica contraste, oposição de ideias. Olha ali o que está escrito, gente. Expressa oposição entre expectativa e realidade. A única coisa que aconteceu ali no final da resposta da... Opa, deixa eu subir aqui. Da Sara, é que ela, ao invés dela colocar as ideias, ela colocou oposição de ideias. Mas as ideias, elas estão descritas aí nesse gabarito, repararam? Expectativa e realidade. Então, prestem atenção, o que eu digo para vocês? Por que eu gosto de falar para vocês serem bem objetivos, bem diretos, né? Por exemplo, ideias, de repente, seria muito vago. Entenderam? A banca poderia pensar assim, ué, mas que ideias? As ideias que estão na obra? As ideias que estão no trecho? Que ideias? O que vocês puderem, isso aí é para anotar. O que vocês sentirem que na resposta, no rascunho de vocês, está muito vago, está muito assim, genérico, vago, amplo demais, tentem focar e colocar a palavra específica. Assim, a gente deve fazer também... Oi, Amanda, respondi então já a sua pergunta? Acho que já, né? Viu? Às vezes a gente vai, né? Eu vou explicando, acaba respondendo. Mas qualquer coisa, fala aí, tá bom? Tô aqui de olho. Mas assim, o que eu estava falando para vocês? Até em redação, vocês têm aula com a Tami de redação, né? Até na redação, se você coloca redação e resposta discursiva, tá ali, né? Lado a lado, assim, ó. É tudo escrita, né? É tudo a parte textual, né? Escrita da língua. Aí eu falo para vocês, até na redação, se você bota pronomes indefinidos, se você bota palavras vagas, com sentido genérico, com sentido amplo, que não especifica aquele seu argumento, aquela sua ideia, né? Você vai deixar o quê? O seu corretor vai ficar, ué, mas o que ela quer dizer com isso? Então, o único ponto, Sara, que eu acho que eu teria uma atenção no que você respondeu, é só essas ideias. No lugar de ideia, coloca quais são essas duas ideias. Quais são essas duas, três? O que o enunciado pedir, né? Quais são essas ideias? É só descrevê-las, colocar, né, o nome delas, não descrevê-las, né? Mas colocar a palavrinha que corresponde a essas ideias, tá bom? Acho que assim você consegue ser mais certeiro possível nessa sua resposta discursiva, tá bom? Lembra que
Eu sou a professora da estratégia, né? Vocês me conhecem muito bem. E eu fico ligada sempre nisso, de passar para vocês essa maneira estratégica de montar as respostas também. Oi, Amanda, tô lendo aqui. A ausência de experiência, ausência da ciência. É interessante, porque. Deixa eu até voltar essa frase aqui. Deixa eu ver aqui se eu voltando aqui, consigo te explicar mais certeiro. Cadê? Estou voltando aqui rapidinho. Só para lembrar ali o trecho, o que estava acontecendo, né? Que a gente está. Aham, mas eu só podia filmar uma coisa parecida. Embora, para ser sincera, não assisti isso em lado nenhum. É uma crítica ali, uma ironia também braba, né? Fala-se muito da mão de Deus, a mão de Deus, né? A proteção. Aí, ali, essa personagem, ela está criticando, ela está ironizando, né? A gente não vê em parte nenhuma. Cadê a mão de Deus? Cadê, né? Ela está meio que se questionando isso, né? Oi, Pedro, boa noite. Amanda, então vamos lá. A ausência de experiência seria a ausência de ciência? Vamos lá. Quando ela fala aqui de experiência, eu não diria que seria a ausência da ciência, não. Eu diria até o contrário. Quando você não tem aquela experiência de uma fé vivida ali, realmente, como é que eu posso falar? Muita gente fala assim, caramba, por que Deus deixa tanta... Quem se questiona, né, quanto a isso, né, quanto ao cuidado de Deus com nós, seres humanos. Às vezes a gente se questiona assim, caramba, por que Deus deixou aquela criança ali morrer de fome? Né? Por que Deus deixou aquilo acontecer com uma pessoa de bem, né? Uma pessoa que luta, que trabalha, que cuida da família, aquela pessoa boa? Por que acontece aquilo com ela, né? Aí vem a ciência explicando o seguinte: aconteceu aquilo com ela porque ela estava muito doente, porque ela tinha uma doença incurável. Olha como é uma oposição gigantesca quando a gente fala principalmente desse quesito dentro da obra, né, gente? Entre fé e ciência, né? Religião e o científico. Caramba, ali a personagem está falando o seguinte: eu acredito tanto na fé de Deus, né? Cadê a mão de Deus, a mão de Deus? Aí vem a ciência, aí que tá. A ausência da experiência não seria a ausência da ciência, seria o contrário. Seria a comprovação científica. Entendeu? Qual é a ideia aí? Se você diz que a ausência de um é a ausência de outro, não se justifica, né? Pelo menos dentro da obra, dentro desses questionamentos dos personagens, né? Que brigam muito ali entre essas ideias, né? Essas opiniões, né? Que é o Simba e a Jenny, a gente vê isso muito claro acontecendo, né? Oi, Pedro. Não, tudo bem. A gente começou agora a primeira questão da aula anterior. A gente está corrigindo as questões, acho que eram 3 questões, a gente continua aí na análise crítica, no resumo, e a gente vai para mais questões, tá bom? Ai, que bom, Amanda. Ok. Gente, eu não sei se vocês são assim, mas eu penso muito rápido. Às vezes a minha fala, isso é meio loucura, né? Mas tudo bem, acontece muito comigo isso. Não sei se alguém vai se identificar. Às vezes eu penso tão rápido que a minha fala, ela não segue esse pensamento. O meu pensamento está lá na frente e a minha fala, ela está aqui atrás ainda. É uma sensação horrível isso, mas isso eu dando aula, né, para as crianças na escola. Aí, ó, Pedro já justificou. Pois é, uma loucura, gente. Aí, às vezes, eu fico assim, caramba, eu já tinha pensado isso, mas por que eu não falei? Por que eu esperei, né? Por que eu não falei quando eu pensei? Mas não, eu já tinha pensado, já estava lá na frente, só que a fala não acompanha. Então, assim, às vezes é o meu TDAH. Passa pelo mesmo, olha aí. Super me identifico, então, com você, Pedro. Mas vamos lá. Questão 2, pessoal. A questão 2 é uma questão aí que é gramática e semântica. Olha que interessante que eu falei para vocês. A frase, o trecho, diz o seguinte: preparei um uísque com muito gelo, contrariamente ao resto da elite emergente. Aí vem assim: explique a função do advérbio contrariamente na construção da distinção social, na construção de distinção social. Aí vamos lá. Contrário, tem que entender a ideia do contrariamente, e quando ele fala dessa elite, né, fazer essa distinção social, olha quanta coisa tem, a gente tem que analisar aí, preste atenção.
Depois disso tudo, identifique o campo semântico de prestígio. E aí? Olha que essa é uma questão muito interessante, hein? Essa questão aí, vou falar para vocês, quase que caiu no simulado essa questão aí. A gente foi avaliando, avaliando. Aí, caramba, essa é uma questão boa porque tem advérbio, né, que é gramática, né, morfologia, né? E a gente tem a semântica, o sentido, e a gente tem uma crítica sendo feita aí também. Então, é muita coisa que a gente tem que parar e pensar. Aí é o momento de você usar o rascunho lá, né? O rascunho do seu exame discursivo lá, daquela questão lá, você vai ter um espaço para rascunhar, e você vai ter que debater isso aí. Opa, deixa eu ver que alguém perguntou alguma coisa. Eu já ia abaixando aqui. Ah, aí que tá. Esse campo semântico de prestígio é como se fosse, como é que eu posso falar sem dar resposta? Vamos lá. É como se fosse qual é o sentido do uso do contrariamente, né? Qual o sentido dessa palavra? Em que, como é que eu posso falar? Eu vou dar a resposta. Que ódio. Vou tentar não dar resposta. Como é que eu posso indicar o sentido dessa palavra, né? Sendo que ela está sendo associada a uma distinção social. Então, se ela está sendo utilizada, se esse advérbio está sendo utilizado para fazer uma distinção social, para construir essa distinção social, dentro daquele trecho ali que fala da elite, né, do whisky, né? Se eu não me engano, é o Simba que menciona essa frase ali. Aí o que acontece? Que tipo de campo semântico vai estar associado a essa ideia de distinção social? É isso que ele quer. É meio repetitivo até, vou falar para vocês. Distinção social e prestígio é porque está ligado ali a esse uso dessa palavra nesse contexto ali empregado por aquele personagem. Deixa eu baixar aqui para a gente comentar. Já vou falar para vocês que eu acho que é mais interessante já chegar no que seria isso, para vocês entenderem melhor. Prestem atenção que a primeira resposta foi sobre o advérbio, não foi isso? A primeira pergunta, no caso, né? Aí a gente vai fazer ali na ordem bonitinho, né? Respectivamente. O advérbio, contrariamente, ele constrói essa oposição entre hábitos de elite. É porque está falando de distinção social, não é isso? Quando você pega uma taça com gelo, né? E coloca um uísque, né? Você está ali representando uma certa classe social, uma certa elite, digamos assim, né? Então, esse hábito de segurar ali aquela taça, né, com uísque, enfim, com gelo, é um hábito considerado de elite, né? Boa. Peraí, vamos ver essa sua resposta, Léo. Gostei. Mas vou comentar algumas coisas aí. Aí vamos lá, o campo semântico das palavras, né? O sentido das palavras, que é até campo semântico e lexical, é a mesma coisa, tá, gente? Só que léxico foca na palavra, semântico é no sentido, tá? O uísque e gelo, ele vai associar ali essas palavrinhas que ele usa de forma contrária, né? Ele vai associar ali ao prestígio e à distinção. Eu vou falar uma coisa para vocês, deixa eu voltar rapidinho aqui na frase. Rapidinho. Preparei um uísque com muito gelo, contrariamente ao resto da elite emergente. Olha o que ele fala. Ele preparou uma certa bebida, né? Que é uma bebida que é contrária, que quer dizer, não é usada, né? Que é totalmente o oposto de uma certa elite que está emergindo, uma certa elite que está emergente. Então, ele faz uma total distinção, né? Entre um lado mais prestigiado da sociedade, né, entre hábitos de elite e hábitos de pessoas que têm uma classe social menor do que a elite, né? Que seriam, eles chamam ali de elite emergente, né? Assim, vamos pensar nessa resposta do Léo, ó. Acho que o Léo falou, vamos lá, está mais associado, deixa eu ver aqui, a função do advérbio contrariamente serve para fazer a alusão que ele bebe uma bebida que não beberia antes da catástrofe. Porque depois da catástrofe, a elite ela praticamente não existe mais, né? Foi extinta, digamos assim, né? Vou falar para você, essa sua resposta aí, vamos lá. Você fala
a função do advérbio. Vamos ver aqui. Que ele faz uma alusão. Eu só achei que não focou tanto, vou te falar. Eu só achei que não está tão focada a sua resposta na parte de... como é que eu posso falar? Função do advérbio. O que esse advérbio constrói ali dentro da narrativa? Que era basicamente falar essa oposição, né? Entre o que é de prestígio e o que não é prestigiado, o que não é de prestígio, né? Eu acho que estava faltando só você mencionar algo do tipo para estar dentro do que, pelo menos uma parte ali da pergunta queria, entendeu? É porque é interessante, porque o campo lexical, vou falar para vocês como é que eu posso falar? Uma dica, tá? O campo lexical, muitas vezes, dependendo do uso das palavras, lembra que léxico é vocabulário, é palavra, né? Muitas vezes, a gente tem que observar que o uso de algumas palavras, elas podem ser associadas a sentidos diversos, principalmente falando de uma questão que pede a parte semântica, né? Então, a parte semântica é associar as palavras uísque e gelo ao prestígio e à distinção, né? De quem pode estar ali tomando aquela bebida, né? E quem não tem acesso, né? Então, essa seria a ideia mais semântica ali do uso das palavras, né? E é interessante que, se você usa essas palavras, de repente, um outro enunciado, uma outra questão, enfim, qualquer outro tipo de frase, né? E não tendo esse contrariamente, você já pode ter uma associação muito diferente dessa feita aí nesse trecho. O que puxou essa associação entre prestígio e distinção, justamente é a palavra contrariamente. Por isso que essa questão aí é uma questão que puxou o advérbio contrariamente, e, ao mesmo tempo, você tem que conectar o uso desse contrariamente a essas palavras que constroem aí, que se associam ao prestígio da classe, né, da elite, enfim, e a distinção e a diferença para uma outra classe que não é a elite, que como ele chama de elite emergente, né? Então, assim, questões muito, cabeças, né? Questões que a gente tem que prestar atenção em muitas situações que estão acontecendo ali. Pensar demais na pergunta e responder algo aleatório. Vou te falar, se você rascunhar, se você escrever certas situações ali no seu rascunho, que possam te guiar no final, né, na elaboração dessa resposta, você não vai cair nisso aí, não. Você não vai responder aleatório, não. Por isso que eu gosto sempre de marcar comando, como é que eu posso falar? Eu gosto sempre de marcar os comandos, né? Identificar os comandos, porque eu sei quantas respostas eu tenho que dar a partir dos comandos, né? E é interessante você sempre associar ao trecho que a banca vai colocar ali. Por exemplo, tem muitos alunos que depois, né, me perguntam assim, ué, professora, mas eu li a obra, eu entendi a obra, então eu botei a minha resposta associada a outro momento da narrativa, que não correspondia ao trecho que a banca colocou naquela questão. Gente, isso é fatal, não façam isso. Você pode, dependendo do que o enunciado quer, você pode muito bem demonstrar o seu conhecimento literário, né, o seu conhecimento da obra, mas dentro do que ele está pedindo ali. Aí você pode aproveitar. Você sabe aquela obra, sabe aquele trecho? Com certeza, se você leu a obra, você estudou a obra, você sabe do que se trata aquele trecho ali. Então, foquem no trecho que a banca vai trazer, no capítulo que ela vai abordar ali naquela questão. Não fujam, né? Aí eu diria para você, Pietra, o seguinte: se você fizer isso, de fugir ao que está naquele capítulo ali, daquele enunciado, daquela questão, ao que está naquele trecho, aí eu já ficaria com medo de ficar realmente aleatório. Ah, mas é a mesma obra, mas não é o foco daquela questão. A obra é uma só. Todas as questões girarão em torno da mesma obra. Mas as questões, quando a banca tira o capítulo, quando a banca tira o trecho, ela quer que você foque na análise daquilo ali que ela tirou. Cuidado com isso, eu teria só esse medo. Acho que eu focaria mais na desigualdade social no primeiro comando. Peraí, deixa eu lembrar qual era o primeiro comando. Era do advérbio? Peraí. Eu acho que era, né? Cuidado só com isso. Explica a função... Ah, tá. É porque tem na construção de distinção social. Aí sim. Uhum. Para mim só tinha função... Explica a função do advérbio. Não, mas tem, de acordo com a distinção, né?
social. Aí sim, aí pode, tá? Aí seria perfeito. Você, entendi o que você quis dizer. Você focaria mais em explicar desigualdades sociais, de repente conectar a antes e pós-catástrofe, algo nessa jogada assim, nesse sentido. Aí sim. Ok, Pietro, então vamos lá. A 3, acho que essa é a última questão a última questão da última aula. Apanhei apenas o Rolex do gerente. Merecia mesmo o Rolex. Era um troféu glorioso. Com ele no pulso, sentia-me indubitavelmente mais importante. Aí vamos lá. Opa, a Sara já respondeu aí. Muito bom, hein? Gosto assim. Vocês estão, ó, rápidos, ligeiros. Estão só digitando aí rapidinho. Muito bom. Galera, vamos lá. Qual é? Hum, Qual é o pedido da questão? Vamos lá. Explique o valor conotativo de troféu glorioso na autoconstrução do narrador como anti-herói. Olha que interessante. Vocês sabem que o narrador, vamos falar assim, o Simba, né? Que é o nosso primeiro narrador aí, né? Depois a gente vai ver que as vozes se misturam, né? Vocês já sabem isso. Mas vamos falar do principal, que é o Simba o Polo, né? O Simba, vamos lá, ele é muitas vezes considerado, eu já li críticas sobre isso também. Ele é, nesse trecho principalmente, né? Ele é um anti-herói, vocês já perceberam? Eu acho até interessante se a banca botar alguma questão desse tipo. Anti-herói tem tudo a ver com elementos da narrativa, com narrativa. É muito, muito interessante essa questão de personagens secundários, personagens protagonistas, o herói, o anti-herói. Ele é um anti-herói. Reparem no que ele faz ali, no que ele narra, né, que está fazendo. Então, assim, o primeiro comando é explicar o valor conotativo de troféu glorioso. Reparem, por que é valor conotativo? Porque não é realmente um troféu, desses que a gente levanta quando ganha um campeonato, né? Não é isso, cuidado, que valor conotativo é o sentido do coração, é ser de coração, lembra? Então, esse valor conotativo, ele vai variar muito, ele pode ser vários, né? Depende da ironia que você está fazendo ali, da crítica que você está fazendo ali. Então, assim, primeiro você tem que explicar o sentido do uso aí, né, dentro dessa frase, desse trecho, de troféu glorioso, auxiliando nessa autoconstrução do narrador como anti-herói. Ele está se autoconstruindo anti-herói. Gente, isso é magnífico. Já repararam que isso acontece várias vezes na narrativa? Dentro da obra acontece várias vezes. Vários personagens, eles são colocados, né, posicionados como anti-heróis. Principalmente o nosso personagem principal. Ele é o foco principal. Obviamente, porque ele é, né, o médico. Olha tudo que ele vem carregando, né, de características para chegar a ser esse anti-herói, né? Aí vamos lá. Depois disso, aponte um adjetivo avaliativo e seu papel. Então aí a gente tem conotação, que é semântica, sentido. Isso, Pietro, ele se intitula anti-herói até nos momentos que se faz hipócrita. Perfeito. Isso aí. E por isso que eu digo que a gente tem vários anti-heróis aí dentro dessa narrativa, né? Porque a gente vai conhecendo os personagens aí vai vendo que... Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês. Será que... Eu fico me perguntando, será que eu não agiria assim também nesse momento? Não sei, né? De um momento de catástrofe caótico? Não sei como eu agiria. Posso dizer assim, eu não faria igual a ele? Seria hipocrisia da minha parte também, não sei. Fico me questionando quanto a isso, entendeu? Acho que é legal que a gente reflete sobre várias situações, né, dentro do que acontece aí na obra. Então, vamos lá. O valor conotativo do troféu glorioso e apontar um adjetivo avaliativo e o papel desse adjetivo. Caramba, vocês responderam um monte de coisa aqui. Deixa eu subir aqui, peraí. Opa, vamos lá. Acho que foi Leonardo o primeiro a responder. Não, foi Sara. O valor conotativo de troféu glorioso é de metáfora. Quando a gente fala de conotação, a gente está falando de linguagem figurada. Além disso, um adjetivo é glorioso. O personagem associa valor de ascensão social ao relógio. Vou te falar. A questão, ela não pede diretamente figura de linguagem. Mas quando ela fala de valor conotativo, você pode muito bem abarcar aí a linguagem figurada como um todo, né?
Não está diretamente falando assim, diga uma figura de linguagem que aparece no trecho. Não. Mas o valor conotativo é o sentido, né? Dessa figura de linguagem, dessa linguagem utilizada. Então, eu acho que cabe sim. Valor conotativo é igual. Isso, Léo. Não entendi muito bem essa parte, só consegui responder o segundo comando. Isso, então acho que eu já te respondi. Ó. O valor conotativo é o uso do sentido figurado, é o uso de figuras de linguagem, sim. Só que, preste atenção, é como a gente está vendo aí, não pede diretamente a figura de linguagem, pede o valor dela. O valor é algo muito mais profundo de você só falar assim, metáfora, hipérbole, metonímia, é o valor. Vamos ver o que a Amanda botou aqui se chegou lá. O valor conotativo de troféu glorioso pode ser entendido como um sinal da fraqueza ética do narrador. É o que eu estou falando. Quem de nós, ou quais de nós, não fariam a mesma coisa, né? Estabelecer que o mesmo valoriza um ato moralmente falho, desmistificando o protagonista ideal, mas apresentando-o como um humano comum. Amanda, eu amei a sua resposta. É tudo isso que eu estou meio que debatendo com vocês aqui, né? Trazendo essa reflexão à tona. O objetivo seria a concretização física que ele venceu na vida por adquirir um relógio caro. Eu achei muito informal. Eu achei muito, ô Ju, achei algumas expressões aí muito informais para essa resposta aí. Ele se intitula anti-herói até nos momentos que se faz hipócrita, verdade. Na parte do adjetivo, eu botei que é glorioso e que busca intensificar o valor do objeto, que seria o troféu, né? Uhum. Aí já está muito sintático. Eu diria que está muito sintática essa sua resposta. Coisa que a gente não vê ali, análise sintática, né? O segundo comando é você dizer qual é o adjetivo, entendeu? Aponte um adjetivo, é falar qual é o adjetivo ali. Vamos ver aqui do Léo. O valor conotativo evidenciado seria classificar um objeto a algo essencial. Troféu glorioso é um adjetivo. Cuidado, porque aí você está botando muita palavra como adjetivo. Você está botando que o termo troféu glorioso é o adjetivo para o relógio que serve para fazer ele se sentir mais importante na sociedade. Eu acho assim que uma resposta aí eu consideraria mais dentro do que a gente vai ver aqui nesse padrão. Vamos comentar agora isso aí. Por mais que tenha sido uma resposta um pouco mais desenvolvida, né? Eu acho que a resposta da Amanda tá dentro ali do. Um pouquinho de cada o que vocês falaram aí, eu consideraria, vou falar a verdade. Uns focaram no adjetivo, outros focaram em outra situação. Então, assim, cuidado com os comandos. Por exemplo, análise sintática, eu não sei se você disse objeto como objeto direto, foi isso? Ou como, agora que eu fiquei pensando nisso, objeto como um objeto direto do verbo ou realmente o objeto em si, o troféu? Agora que eu prestei atenção nisso, ó. Tá vendo como na língua a gente precisa prestar atenção em como a gente coloca. Ah, porque você falou complemento do objeto, eu fiquei, meu Deus do céu, o objeto é um complemento, né? O objeto como complemento. Ah, então desculpa, Léo, então desculpa, ó. Então não. Caramba, eu já tinha ido. Olha só como meu olhar está apurado em erros que vocês podem cometer. Eu já fui, você entendeu o que eu pensei? Eu já fui na análise sintática, já fui assim, caramba, mas a questão não estava pedindo análise sintática. Então, assim, me desculpe, eu analisei de forma errada então a sua resposta. Agora eu entendi o objeto. Mas vamos lá, vamos ver como tem um pouquinho do que vocês falaram aí, sim, realmente faz sentido. Troféu glorioso conota conquista irônica diante do crime, coisa que vocês falaram, né? Essa parte de caráter humano. Eu acho que vocês foram até mais dentro do que acontece na história, na obra, do que o nosso gabarito aí. Eu vou falar para vocês. Essa justificativa de, mesmo não mencionando crime, mas falando do caráter humano, gente, pode apostar nisso, tá? Falar de característica do personagem, principalmente uma questão que abarca aí adjetivo, caracterização, né? Acho top, tá? Mas vamos lá. O troféu glorioso conota conquista irônica diante do crime. Show. Vocês falaram isso aí. O adjetivo glorioso valoriza ironicamente o objeto. Aí não é o objeto direto, é o objeto, o troféu, né? Reforçando o perfil de anti-herói. Oi, Pedro, quer falar alguma coisa? Licença, professora. Eu queria entender mais ou menos se a resposta que eu botei, ela chega a estar errada.
Eu não sei se você lembra da resposta. Seria essa última aqui, antes do objeto em si mesmo? Ou você botou alguma antes? É essa que eu falei do adjetivo. Então, essa última aqui, né? O valor conotativo evidenciado seria classificar um objeto a algo essencial. Não, não é nessa não. Nessa, não? Não, eu Ué? falei que o adjetivo que eu Desculpa, eu estava botei, vendo do Léo, né? Peraí. Achei. Pedro, na parte do adjetivo que você botou é glorioso, que busca isso. identificar o valor do objeto. Ah, tá. Peraí, deixa eu botar mais acima aqui, que eu acho que você botou mais completo aqui em cima. Cadê? Mas você só respondeu isso ou tem mais alguma coisa? Não, do segundo comando é só isso. Ah, tá. Eu estou procurando aqui o que você botou antes, mas então é só essa parte mesmo. Então vamos lá. Na parte do adjetivo, você botou que é o glorioso. Sim, até aí tudo bem. E busca intensificar o valor do objeto. Vou falar para você, esse intensificar, a palavra que intensifica não é um adjetivo. Preste atenção como a gente cai na gramática de qualquer forma, né? Intensificador, o adjetivo ele tem um papel caracterizador. Ele tem um papel de, como a gente vê ali, né? De reforçar esse perfil, de reforçar essa característica de anti-herói do Simba, né? Do personagem. Eu só acho que essa ideia de intensificar esse valor do objeto, acho que eu mudaria esse intensificar. De repente, por valorizar, caracterizar, ou então até mesmo reforçar o perfil do personagem. E não em si somente o valor de um objeto, né? O valor do troféu. Esse valor, ele precisa estar associado, lembra disso, lá na questão pedia. Esse valor, ele precisa estar associado ao personagem, a ele ser anti-herói. Por que ele colocaria ele no enunciado a parte do anti-herói? Porque justamente esse adjetivo, ele reforça isso, né? Ele reforça que ele não é um herói. Um herói não se importaria com dinheiro, com objetos, né? Com algo de valor, mesmo monetário, né? Mas sim com outros valores, né? Como caráter. Então, acho que só ficou faltando você ligar esse adjetivo justamente ao anti-heroísmo, ao anti-herói. A ideia do personagem ser um anti-herói. Não é à toa que essa questão está cobrando. Presta atenção na jogada aí. Não é à toa que essa questão está pedindo adjetivo e está pedindo característica de anti-herói do personagem. Olha só, como eu queria que vocês ligassem uma coisa à outra. A conotação aí do termo, né? E o uso desse adjetivo dentro desse termo aí, né? Do troféu glorioso, a gente sabe que o adjetivo é o glorioso. Por que tem esse glorioso aí? Né? Por que para ele é algo glorioso, né? Lembrando que tem que focar no personagem. Eu só senti falta disso aí. O restante, a parte do adjetivo, ok. Só não diria intensificar. Entendeu? Só por esse motivo, porque não conectou a característica de anti-herói do personagem. Só isso. Tirando isso, daria para aceitar a parte do adjetivo, né? Só a Entendi, explicação. professora. Obrigado. Que bom, meu amor. Ok. Oi, Ju, pode falar. Professora, eu estava olhando minha resposta e eu estou digitando no computador e eu não vi que eu tinha escrito algumas coisas erradas, porque não fazia sentido com o que eu tinha colocado no caderno. Eu não tinha entendido esse anti-herói. Então, eu entendi que, tipo, ele atribuía o relógio um troféu porque ele achava que, tipo, por ele conquistar um objeto caro, ele venceu na vida. Eu não tinha entendido essa ironia. Aí eu não entendi por que seria informal quando você falou da minha resposta. Por mais, tipo, eu falando agora o que eu queria dizer, ainda seria informal? Eu preciso saber como você faria essa reescrita, como que você escreveria isso. Porque eu Eu achei o coloquei. venceu na vida muito informal, entendeu? A expressão vencer na vida, né? Você vê que ali a Ah, gente não tá. tem expressões, né, informais ali na resposta. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó.
Eu achei que você, de repente, essa parte de norma padrão, culta, a não ser que você colocasse aspas, né? Se você me coloca aspas ali no vencer na vida, por exemplo, né? Poderia ser aceito, né? É porque quando falou troféu, então eu pensei tipo, em questão de vencer, entendeu? Por isso que eu Aham. coloquei. Até mesmo o troféu glorioso está entre aspas, né? Reparou? Porque justamente ele queria dar esse sentido diferente do troféu que realmente é um troféu que a gente, né, ganha em competição. Então, quando a gente usar uma palavra que ela estiver, assim, sendo considerada muito informal ou com outro sentido que aquela questão, de repente, não exige, enfim, tem que ter só esse cuidado no uso das expressões, Tá, tá ok. bom? Só Obrigada. isso. Nada. Eu vou até olhar aqui de novo a sua resposta. Olha, eu ainda diria mais uma coisa: adquirir um relógio caro. Ele roubou. Ele roubou um relógio caro. Então, assim, tá faltando, é como você falou, perfeita a sua colocação. Tá faltando você entender essa ironia, você ir a fundo nessa ironia, nesse deboche, enfim, nessa parte mais irônica da coisa, né? Para não levar realmente assim ao pé da letra, como seria o sentido real, né? Digamos assim. Então, assim, gente, 3 questões que achei muito interessantes, que são questões que levaram aí a gente a debater várias situações, a entender comandos, entender o que a questão queria. E isso pode muito bem acontecer no dia do exame, né? De você ficar ali, de repente, parado ali, tentando entender o que aquela questão quer de você. Enfim. Mas é isso, gente. Cuidado com comandos, cuidado com as respostas que a questão quer, né? Vocês sabem que o enunciado pode ter 2, 3 respostas, né? A exigência de 2 a 3 respostas. Então, fiquem antenados quanto a isso, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte: na última aula, a gente parou no resumo do capítulo 9, né? A gente fez, se não me engano, 7, 8, 9. Agora a gente vai dar sequência a isso. A gente já está acabando a obra, né? Esse resumo da obra. E, gente, vou falar para vocês, é extremamente importante você entender a obra. Eu não aceito aluno, que vai ser um futuro universitário aí, falando que não é importante ler a obra, não é importante entender a obra, entender os capítulos, o que acontece em cada capítulo, o que acontece com cada personagem, qual é a característica de cada personagem. Esse aluno não entende a banca da UERJ, se ele pensa assim. Então, assim, ano passado a gente fez a mesma coisa, a gente resumiu cada capítulo de Caim durante as nossas aulas. E isso foi ferramenta, foi utilizado, né, por os nossos alunos nas respostas. Então, assim, é importantíssimo. E agora a gente vai dar sequência. Não sei se a gente vai conseguir chegar até o 14, né? Porque tem muita coisa para a gente ir debatendo. Mas, assim, vamos ver até onde a gente chega. Mas vamos que vamos. Vocês precisam entender o que acontece em cada capítulo, o que acontece... de repente, acontece algo específico com algum personagem que a UERJ vai colocar na questão. E aí? Aí você não leu aquele capítulo, não entendeu o que aconteceu ali com o personagem e não entende o que tem que ser feito, né? Aí, a Andressa estava ano passado? Estava? Resumimos tudo de Caim. Isso aí. Foi bem assim do jeito que a gente está fazendo esse ano. Aí, ó, perfeito. Então, vamos embora, gente. Vamos lá. Capítulo 10. O que acontece nesse capítulo? Eu vou falar uma coisa para vocês, que vocês vão achar que está tudo a mesma coisa. Mas é algo muito interessante que acontece aí nessa parte da narrativa. Sabe o que é? Vários capítulos, se eu não me engano, começam no 7, aí vem 7, 8, 9, 10, se eu não me engano, até o 11. A gente vai confirmar isso aí já, mas se eu não me engano, até o 11. A narrativa ela fica muito cansativa, muito exaustiva. Por que ela fica assim? Porque o Pepetela, ele dá uma de Machado de Assis. Se vocês conhecem Machado de Assis, vocês vão entender o que eu estou falando. Ele dá uma de ficar capítulos e mais capítulos narrando aquela mesma situação, narrando dando ênfase àquela mesma coisa. Por exemplo, esse capítulo aí, ele começa com a partida do Jan.
Ele deixa os personagens no aeroporto, ainda está no aeroporto, misericórdia. Está viajando, está no avião, está voltando, está ensinando os outros sobreviventes a pilotar, ensinando mecânica. Gente, fica um tempão nessa de... o piloto está ensinando ali, né, a galera, aí tem um que entende mais de mecânica, né? Tem outro que não gosta da parte da mecânica, aí surgem várias críticas durante ali esse debate entre os personagens, né? Várias ironias rolando, solta. Pois é, eu tô achando que ele começa até no 5 ou 6, que ele já vai dando isso aí, essa intenção. Pois é, ele faz isso. Olha quantos capítulos, gente. Eu mencionei 7, 8, 9, 10, 11. 5 capítulos. Mas o Pedro tá lembrando aí, ó, que ele começa bem antes do 7. Eu não lembro agora especificamente, mas deve ser o 5 ou 6. Aí ele fica, vamos imaginar? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 capítulos é a média, tá? De 15 capítulos, ele fica 7 enrolando aí. Isso aí. Ele dá uma enrolada legal. Mas eu vou falar para vocês, isso de certa forma é até bom pra gente, né? Porque a gente sabe que naquela pegada ali de estar tudo acontecendo a mesma coisa e tal, pode ser que a UERJ prefira utilizar ali capítulos em que aconteçam coisas mais específicas, né? E não que fique enrolando naquela mesma coisa. Não sei, né? Pode ser. É um achismo meu, mas, né? Mas vamos lá. Bem Machado. Pois é, muito detalhista, mas vamos lá. A ausência da Jenny aí na despedida é notável, ela não quis se despedir, né? Enfim, ela demonstra uma atitude aí cordial, ela aperta a mão do Jen com sinceridade, provoca surpresa nos demais. A Jenny é a Beata, lembra dela, né? É aquela religiosa fervorosa, né? Então, ela não quis estar ali, né, naquela despedida, mas ela acabou demonstrando ali até uma certa cordialidade com essa ação dela. Essa reação mais tarde é explicada por uma confidência do Jen, né? Ele adiou a partida dele para preservar a esperança de encontrar sua família viva. Isso para a Jenny foi o fim da picada, né? Então, por isso que ela ficou meio assim receosa com ele, né? Pois é, ela é sempre desagradável, né? Ela é sempre assim muito... É o que eu penso, eu estou agindo de acordo com como eu quero, com o que eu quero, o que eu penso, ninguém vai conseguir me tirar dessa ideia que eu tenho, então ela é bem assim, isso aí, ela é bem desagradável. Durante essa despedida, aparece um cão castanho amarelado, chamado Rex. Ele surge, né, e rapidamente se vincula ali ao Joseph, tornando-se membro do grupo, né? O cão, ele entra na narrativa aí no intuito de simbolizar a lealdade, a afetividade, traz uma certa leveza à narrativa nesse momento que ele aparece, a narrativa de caótica, né? Ela fica mais leve, mais fluida. Até o pescador que foi gentil com ela tratou com indiferença. Verdade. Pois é, isso lá atrás, ó. E ela continua assim, pois é. Será que ela não representa aquelas pessoas que não conseguem aprender nada, mesmo nas piores situações da vida? A pessoa não consegue tirar nada disso? É de se pensar, né? De se refletir. Mas vamos lá. O grupo, ele decide explorar a cidade e preparar-se para ensinar o Julius a pilotar aviões pequenos, como estratégia para ajudá-la a levar a Janet aos Estados Unidos em busca ali da sua família, né? Isis e o Joseph, eles se destacam na exploração de manuais e programas de voo, né? Eles formam um grupo de estudo com o Julius e a Jude, enquanto o nosso protagonista aí, né, o Kiboro aí, auxilia na parte mecânica, que ele tem essa desenvoltura e tudo mais. A narrativa, nesse capítulo aí, nesse momento, ela vai enfatizar o aprendizado colaborativo, o planejamento estratégico, né? Tem algumas situações que acontecem que nos levam a enxergar isso aí, né? A como eles ainda estão aprendendo a lidar com o coletivo, o quanto cada momento de coletividade, né? Vai ser importante ali para que eles conquistem alguma coisa, né? É um tentando aprender uma coisa para ajudar o outro, né? O outro a ver sua família novamente, enfim. Então tem essa característica aí nesse desenrolar da trama aí. Paralelamente, a dona Jenny, ela se dedica ali a instruir o pescador sobre a coroa sagrada, os segredos dos 5 sem nome, né? Uma parte um pouco mais, uma pegada mais religiosa, né? Ela mistura elementos de misticismo, tradição religiosa e moral, ensinando paciência, responsabilidade, conhecimento, né? Enquanto o pescador ele vai absorvendo a lição à maneira dele, né?
é aquilo, né? A gente tenta ensinar as pessoas, né? Tentar, na verdade, eu acho até que ela tenta instruí-lo de uma maneira muito, né? Dominadora, uma coisa muito, né? Mais do jeito dela mesmo, né? E só que ele é um pescador, ele não tem o mesmo conhecimento, a mesma vivência que ela tem, né? Ou até mesmo o mesmo gosto, a mesma religião. Então, esse momento ele demarca isso aí, né? Isso, Ju, doutrinadora. Isso aí. Verdade. Perfeito. Isso mesmo. Então, assim, esse capítulo, essa interação, voltando a essa parte da doutrina aí, né? Essa interação entre mestre e discípulo é marcada por humor, sensualidade velada, né? Uma complexa relação de poder e aprendizado, como bem a Ju falou, de realmente doutrina, né? De doutrinar esse pescador. Esse capítulo aí, ele vai alternando, né? Entre momentos de aventura, com a parte lá dos aviões, né? Dos pilotos, né? Esse preparo técnico, mecânico, relações interpessoais, reflexões filosóficas, principalmente a partir da Jenny, né? Do Kiboro também, culmina na preparação do grupo para enfrentar novos desafios, tanto práticos quanto espirituais. Eles estão sempre atrelados, né, gente? Sempre, em algum momento da narrativa, o Pepetela, ele aproveita para jogar essas duas, como é que eu posso falar? Esses dois contrapontos, né? Ciência e religião, né? Fé e ciência. Então, ele sempre gosta de colocar esses temas aí onde ele consegue, aí, onde ele pode encaixar. Para fechar a análise desse capítulo 10, como não tem assim tanta novidade, né? Meio que repete muito os outros, né? Então, fui bem enfática ali, tá bem direta. Nesse capítulo, a gente vê como tema principal abordado ali, né? Amizade e lealdade, educação e aprendizado, mistério e tradição, diferenças sociais e raciais, sexualidade e desejo, já vem com uma pegada diferente aí nesse capítulo, né? Na verdade, é uma certa tensão que é gerada ali, né? Ainda não é algo assim tão na cara, né? Tão falado, tão diretamente, né? É algo uma tensão sexual que é gerada ali através de um diálogo, né? Enfim. Muitas vezes, essa tensão até contrasta com ambientes de aprendizado e seriedade. Olha como nós temos muitos contrastes, né, dentro dessa obra, de várias maneiras, né? Muitas oposições, então uma narrativa que vai lidar com palavras que indicam esse contraponto, que indicam essas oposições, como conjunções, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso, né? Muita atenção, porque tudo isso que eu falo para vocês, dos capítulos, né? Toda a narrativa, ela vai girar em torno de, como é que eu posso falar? Da parte escrita também, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção que o personagem ele tem aquela característica, então, na parte verbal, na parte ali escrita da obra, verbal, o autor ele vai colocar alguma característica, alguma classe gramatical que está mais conectada ali àquela característica do personagem. Por exemplo, adjetivos caracterizam bem ali. Então, assim, prestem atenção nessa parte verbal também. Nesse capítulo, há muita descrição detalhada, há muita introspecção, me lembra muito Clarice Lispector também, né, nessa parte introspectiva dos personagens. O Pepetela, ele é meio que uma mistura, ele seria uma Clarice, meio Machado de Assis brasileiro, né, se ele fosse um autor brasileiro, ele estaria ali entre os dois, né. O narrador explora fluxos de consciência, coisa que a Clarice também gostava muito de fazer, né? Então, essas são as temáticas principais, assim, desse capítulo, tá? Tem a parte crítica, né? A temática a gente já abordou aí. Agora tem a parte crítica, né? O capítulo, ele combina aventura, desenvolvimento psicológico, muito a ver com o fluxo de consciência, a introspecção dos personagens, né? Fala muito de ancestralidade, esse capítulo, tá? Essa parte aí da alternância entre o prático e o esotérico, né? Sempre esse contraste entre o mundo real e simbólico, mostra como o enredo ele é denso, como esse enredo aí ele é complexo. Presta atenção nessa complexidade da narrativa, tá? E como é difícil, vou falar para vocês, isso eu acho do Machado e da Clarice também. Como é difícil numa narrativa tão complexa assim, você conseguir, como é que eu posso falar? Você conseguir determinar
e deixar muito bem explicado, compreensível para o leitor, cada característica e de cada personagem, e personagens tão diferentes assim, tão distintos de várias formas, né, do jeito que são esses personagens aí de Pepetela, né? Então, assim, tudo isso tem um propósito, né, gente? Não pensem que, é porque ele quis. É só para causar entretenimento. Não. Tudo isso tem um porquê, a gente já comentou várias vezes alguns porquês, né? Vamos para o capítulo 11? Vamos lá. No capítulo 11, vamos lá, continua avião, avião, avião. É um Santos Dumont, né? O que acontece aí? O capítulo, ele se concentra aí nos preparativos da Judy para pilotar um avião. As tensões sociais, os conflitos. Gente, continua. Conflito entre personagens. Durante uma semana, os aspirantes a piloto, porque todo mundo decide virar piloto, né? Os aspirantes a piloto estudaram a teoria de voo, mas não praticaram. A Judy demonstra coragem e vontade de voar, né? Aí, olha que interessante, uma mulher demonstrando essa coragem, essa vontade de voar, enquanto Julius e outros personagens, como Simba, como Kiboro, eles hesitam, porque eles ponderam ali os riscos, né? Gente, um bando de homem fica com medo de pilotar um avião, enquanto uma mulher, ela está toda cheia de coragem e muito afim de pilotar um avião, sim. Olha que interessante. Isso é muito legal, eu gosto muito dessa parte aí da narrativa. Fica bem no início do capítulo 11. É o poder feminino, é a coragem feminina. Isso aí. Aí vamos lá, a narrativa ela se desloca aí para um jantar tenso, na qual emergem conflitos interpessoais, respeito às hierarquias culturais, antigos rancores entre grupos sociais da região de Calpe, né? Isis, que é uma personagem estrangeira aí, ela explica para outro personagem, que é o Rek, a origem histórica e social desses grupos. É uma parte bem didática, né? Essa parte do capítulo 11 aí. Os personagens refletem sobre alguns temas como desigualdade, poder, reprodução de tradições. Um trechinho aí do capítulo 11, ele explora sexualidade, dinâmica. Aí a sexualidade vem mais forte, tá? As dinâmicas de atração entre os personagens, especialmente a Judy, o Rick e o Simba, né? Há cenas de tensão sexual novamente nesse capítulo, vão ilustrar aí a complexidade das relações humanas. O ambiente ele é limitado, ele é de sobrevivência, né? A narrativa vai misturar, vai continuar naquela mistura ali de aventura, política social, questões de gênero, vai criar uma atmosfera intensa, carregada de conflitos internos e externos. Então, essa parte aí, ela é bem caótica, né? Capítulo 11, ele vem bem caótico nesse aspecto aí. Nesse capítulo, o que me chamou a atenção quanto à crítica, né? Quanto à análise crítica? A coragem da mulher, né? Aprendizado, no momento que todo mundo ali está estudando ancestralidade, aprendendo sobre ancestralidade, é magnífico, né? As relações humanas também continuam com tudo, então é bom a gente prestar atenção aí. A gente tem monólogos nessa parte aí do livro, né? É uma parte que é bem confusa, se você for parar para pensar, porque do nada começa um monólogo de um personagem lá, né? Do nada você tem ali diálogos enormes entre dois personagens, três. Há muito diálogo, né, nessa parte aí. O intuito do Pepetela em trazer isso aí, esses detalhes, né, esses monólogos, esses diálogos muito extensos, é realmente enfatizar a humanidade dos personagens. É um momento que eles estão conversando mais, que eles estão tentando se entender de uma maneira mais profunda, né? Então, isso é muito interessante desse capítulo aí, na minha opinião, tá? Acho muito, muito legal isso aí. O que acontece, gente, falando de uma crítica um pouco mais ferrenha, né, digamos assim, o capítulo 11, ele vem evidenciando relações sociais, isso obviamente já tem há muito tempo na obra, né? Tradições, hierarquias, né? Como o conjunto disso aí, ó, relações sociais, tradições e hierarquias, como isso vai moldando as escolhas dos personagens e vai moldando também os conflitos sociais, os conflitos entre eles, né? Então, assim, há uma certa disputa afetiva também, acho que essa parte sexual ela está mais aflorada nesse capítulo, né? Ela já vem sendo retratada em alguns, mas de maneira um pouco mais leve, mais suave.
nessa parte aí há um reforço, né? Quanto a essa afetividade muito exacerbada, um certo triângulo amoroso surgindo ali, né? Como nós, seres humanos, somos vulneráveis, né? Então, isso vem com uma pegada mais forte aí nesse capítulo. Prestem muita atenção, que vem mais coisa ligada a isso aí mais para frente, né? No capítulo 12, vamos lá. No 12, de novo o avião. Meu Deus do céu, Pepetela. Isso, aumenta a tensão entre eles. Perfeito, Ju. Eu sinto o seguinte, que há uma certa progressão nessa tensão. A cada capítulo que passa, essa é a sensação que eu tive, tá, gente? Não sei vocês aí, como vocês se sentiram aí, se chegaram até esse capítulo, como vocês se sentiram. Mas eu comecei a sentir que essa tensão, ela era trabalhada de maneira mais profunda a cada capítulo. Parece que ele queria focar em ser algo gradativo, sabe? Eu tive essa sensação, achei bem interessante isso, que ele não colocou assim, de maneira tensa, direto, né? Um único capítulo e acabou. Não, ele foi fazendo ele foi construindo essa tensão psicológica entre esses personagens. Eu achei muito interessante isso. Isso acabou sendo de forma muito detalhada, por isso que levou capítulos, né? Foram vários capítulos nisso. Pois é, Andressa, ele ama um avião. Eu também acho que ele ama um avião. Isso, Ju. Eu também acho que ele quer construir, ele vai construindo paulatinamente, né? Isso é muito genial. Ele vai construindo aos pouquinhos esse cenário de instabilidade. Perfeito. Isso é muito interessante destacar e observar, né? E lembrar disso na hora do exame. Esse capítulo 12, ele começa com um som inesperado de um avião. Mobiliza todos os sobreviventes dessa catástrofe aí, que é o quase fim do mundo, né? A expectativa e a esperança renascem, né? Quando eles percebem que o piloto é o Jen, é o sul-africano que havia partido em busca de sinais de vida em outras regiões, lembra dele? Ele volta aí no capítulo 12. Esse retorno dele é recebido com euforia. Imagina, vocês estão ali, alguém viajou de avião para tentar descobrir o que está acontecendo em outros lugares, né? E do nada você escuta um barulho e ele voltando. Eu ficaria eufórica também, né? Naquele contexto de isolamento, cada presença nova, cada coisa que acontecia ali, era uma possibilidade de reconstrução, né? Por isso que as coisas se arrastam, isso mesmo. Então, assim, era uma possibilidade de reconstruir aquilo tudo que estava sendo destruído, né? O Jen, ele relata essa viagem por várias cidades africanas, né? Ele vai citando ali algumas delas, por exemplo, Cidade do Cabo, né? Ele cita várias ali, cidades africanas. Ele confirma o desolador panorama de um continente vazio, sem pessoas, sem animais, sem vida marinha, né? E isso é devastador, né? Esse relato dele a esse grupo de sobreviventes confirma esse colapso global, que a gente tanto está comentando desde o início, né? Acentua esse desespero silencioso desse grupo, que já estava desesperado, agora vai ficar mais desesperado ainda. Só que eles ficam meio que apáticos, né? Eles não sabem mais como demonstrar esse desespero, já não tem mais como ser demonstrado, né? Mais do que já foi até então, né? Então, assim, eles se veem, esse grupo se vê a partir desse momento como realmente, possivelmente, né, os últimos humanos vivos na Terra, né? Então, isso meio que fica claro para eles que isso realmente é algo muito possível de acontecer, como eles já estavam prevendo, mas como foram chegando vários, né, um atrás do outro, assim, foi aparecendo, um monte de gente aparecendo, eles meio que desconfiaram. Pô, deve ter mais gente, então, por aí, não é só a gente. Mas essa vinda, né, esse retorno do Jen, acaba despertando essa conclusão deles, né? Vamos lá, após essa chegada do Jen, né, e essas tensões interpessoais, relações afetivas, elas voltam a se destacar, mais uma vez. Tem ciúme, tem rivalidade, tudo inerente ao ser humano, não é verdade? Desejos reprimidos entre os personagens, especialmente, gente, é uma loucura. Isis, Simba, a Judy, a Janet, o Julius e o próprio Jen, que demonstra que está interessado por Janet. Apesar desse cenário apocalíptico, né, e essas paixões aí, essas vaidades humanas persistem mesmo nesse cenário apocalíptico, isso é interessante destacar, né, revela a dificuldade de se criar uma nova ordem social, livre dos velhos padrões. Há esse impedimento, essa quantidade de ciumeira, de rivalidade, né,
essa briga, né, para conquistar o outro, para ter o outro, enfim. Em meio a isso tudo, ocorrem as aulas de pilotagem. Gente, vocês acharam que ia parar por aí? Não. As aulas de pilotagem continuam. É um momento simbólico, porque para eles que estão ali, principalmente depois daquele aviso, né, daquela informação do piloto, é um momento simbólico porque quanto mais gente aprender, pois é, Sara, pois é, se você lê a palavra avião lá no exame discursivo, você pode apostar ali que você está super preparado, que você entende de avião. Mas o que acontece? Não muda o transporte, né? Gente, vou falar, já foi Jeep, lembra? Eles já tiveram um momento ali com o Jeep, mas eu vou falar para vocês, o avião, achar o aeroporto foi muito importante para eles. Porque a partir do voo, né, de aviões, enfim, eles conseguirem pilotar, de ter um piloto ali, eles conseguiram descobrir várias coisas, né? Então, esse meio de transporte, ele foi, assim, essencial e importante dentro da narrativa. Só ele, pensa comigo, só esse meio de transporte poderia levá-los a outros lugares, a descobrir outras coisas, né? Enfim. Mas vamos ver o que vai acontecendo aí. Dentro dessas aulas de pilotagem, né, que é esse momento de reconstrução, de recomeço, né, de uma certa superação. Pois é, eu também mudaria para um ônibus, não sei, né, uma bicicletinha também é bacana. Mas assim, gente, a Jude, ela surpreende o grupo ao pilotar e aterrissar um avião sozinha. Lembra da corajosa que a gente comentou aí? Pois é, ela conseguiu pilotar e ainda conseguiu parar o avião assim, ó, pum, em terra firme de novo, bonitinho. Olha que legal. Esse feito da Jude a consagra como símbolo de esperança. E também ela ficou visada. Olha aí, ela ficou o quê? Ela chamou a atenção dos homens. Né? Então, ela revelou ali uma certa coragem, um instinto, né, feminino, um instinto de coragem da mulher, né, e tudo mais. Também sensualidade, porque ela é braba, isso aí. A sua relação, né, a relação da Jude com o Simba ganha tons de provocação, de desejo, enquanto Isis observa e desperta o ciúme dele. Então, assim, o negócio vai ficar sinistro. Por quê? Se a Jude foi corajosa e tomou a frente ali e conseguiu pilotar e aterrissar esse avião, gente, ela vai ser a querida, né? Enfim, ela vai ser a disputada por todos, como a gente está vendo aqui, né? Comentando aqui. E isso realmente vai acontecer e a mulherada vai ficar também muito braba com ela, né? Imagina só, a quantidade de ciumeira que vem a partir de agora, né? A quantidade de disputa que vem. Então, assim, o clima, no final do capítulo 12, depois que acontece tudo isso, o clima é de desconfiança. Desconfiança, novamente tensão sexual, só que de forma mais clara ainda, né? Principalmente entre ela e o Simba, né? E a Isis ali também de olho. Incerteza, é um grupo que está dividido entre a necessidade de sobreviver, a necessidade de sobrevivência coletiva e as fragilidades individuais que ameaçam esse equilíbrio. Então, pensa comigo, gente. Você tem um coletivo ali que precisa sobreviver. Todos eles precisam sobreviver. Eles não sabem o que pode acontecer mais, né? Então, eles estão lutando pela sobrevivência. Só que, ao mesmo tempo, cada indivíduo tem as suas manias, as suas características, né? Então, isso, pensa comigo, isso ameaça muito o equilíbrio desse grupo. Então, assim, muita atenção a esse desequilíbrio ali entre personagens, né? O que isso vai trazer para a narrativa, né? Que tom isso vai dar à narrativa? Que tipo de palavras o autor escolheria para retratar essa falta de equilíbrio, né? Pensem, reflitam sobre isso. Aí, preste atenção numa situação. O que o exame discursivo da UERJ pode parar e pensar sobre o que está acontecendo até então, né? O Pepetela, nesse capítulo especificamente, ele aprofunda a dimensão psicológica e social da narrativa pós-apocalíptica. Isso a gente está vendo que está acontecendo. Não é apenas o colapso físico da humanidade, mas o colapso ético, emocional daqueles personagens que restaram. Então, por isso que ele vai trabalhar muito com essa caracterização desses personagens o tempo inteiro, principalmente emocionalmente falando, né? Ele vai trabalhar de forma bem profunda isso aí. Então, assim, esse simbolismo do voo, a ideia de recomeço, que a gente está comentando aqui,
Isso pode ser tópico aí que a UERJ pode... Opa, isso é interessante retratar aqui na questão. A permanência dos instintos e conflitos humanos, mesmo após o colapso da civilização, você permanecer ali com aquele mesmo instinto, com aquele mesmo conflito pessoal, individual. A relação entre técnica e ética no mundo pós-apocalíptico. A construção das personagens femininas como agentes de transformação, principalmente, não é à toa que é uma mulher que tem coragem, que pilota, que 100% aprendeu perfeitamente. Pensem comigo, todos estavam tendo aula de pilotagem, até mesmo o Simba, que sabe de mecânica, que tem, né, uma habilidade maior do que a Judy, mas não, foi uma mulher que fez isso. Então, essa personagem feminina sendo construída num mundo pós-apocalíptico, olha as características dela, né? É ela que vem como um ser de transformação, né? Isso é interessante avaliar e refletir, né? A crítica à liderança masculina e a repetição dos padrões coloniais e patriarcais. A UERJ adora a temática do tipo, né? Adora isso. Então, eu destacaria aí esse aspecto aí para o exame discursivo da UERJ. Vou fazer questões sobre isso aí para vocês, tá? Então, podem aguardar que vem coisa muito boa aí pela frente quanto a isso também. Vamos praticar questões sobre isso aí. Agora, vamos lá. Capítulo 13. Até então, tá dando para entender o ritmo da narrativa, né? Vamos ver o que vai acontecendo agora. Lembrando que a gente está chegando no final, no desfecho já. Esse capítulo 13 os homens, o colonial e patriarcal, né? Os homens com aquelas mesmas características, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Cheios de si, de que sabem mecânica, sabem pilotar, sabem não sei o quê, mas na hora do vamos ver, a hora que precisa de alguém realmente para transformar aquilo ali, quem se destaca, quem se propõe é a mulher. Então, há uma crítica a essa repetição de padrão colonial, repetição de ideais patriarcais, né, digamos assim, principalmente ligados aí à mulher, né, às atitudes das mulheres dentro da narrativa. Já parou para pensar nas atitudes das mulheres que participam dessa obra, da nossa narrativa? Oi, Pietra, tudo bem? Assiste o restinho da aula depois, que vem questão aí, tá bom? As mulheres, até mesmo a Jenny, gente, é mulher, né? Até mesmo ela tem um destaque muito grande na narrativa, né? Então, prestem atenção a mais jovem, né? A que é adolescente, né? Ela tem características muito fortes também. A própria Jenny. Então, assim, prestem atenção. A Janet também tem muitas características de empoderamento feminino, né? Então, acho que isso vem quebrando, né? Esses padrões, digamos assim. Nesse capítulo 13, ele continua... Vamos lá, não é novidade nenhuma. Continua falando sobre o quê? O avanço dos treinos de voo. Até embolou minha língua aqui, que é tanta coisa, tanto avião, né, que a gente não aguenta mais. Então, assim, a galera continua treinando para pilotar, né? Só que agora o Julius e a Judy, né, eles avançam nesse treinamento, né? Sob a supervisão, obviamente, do piloto, que é o Jem. O piloto, que ele é tão experiente assim, ele pega ali, né, os dois que mais estão interessados ali e foca aí, né, nos treinos desse aí. Pois é. Daqui a pouco vem a propaganda aqui da companhia aérea, né? Então, assim, gente, dentro desses treinos aí, a Judy, olha só o que vai acontecer. A Judy, ela revela um grande talento como aviadora. Gente, se você parar para pensar, nós vimos muito mulheres como comissárias, né, de bordo. Agora, mulher piloto de avião é muito difícil, não é? Uma aviadora é muito difícil. Então, assim, preste atenção no que ela representa. Tem muita gente que vai falando que os personagens femininos são mais... Tem! Eu trouxe para vocês essa entrevista, lembra? De forma escrita, né, obviamente. Mas procurem aí se tem ela gravada, né, em vídeo. Não sei se tem, eu acredito que tem. Ele fala isso, verdade. Mulher que foge da submissão, que foge dos padrões patriarcais, isso aí. Mas vamos lá, ela se revela como um grande talento na aviação, na área da aviação, tornando-se a única
capaz de pilotar um novo avião que deveriam buscar lá no Quênia. Olha que interessante. Ela é a única que pode fazer isso. Gente, se isso não é o poder feminino, empoderamento feminino, não sei mais o que é. Ela é a única capaz de fazer isso. A narrativa, ela alterna entre o ponto de vista do grupo, né, e do Kiboro, que tomado pelo medo, gente, o personagem masculino, ele é medroso demais. Tomado pelo medo, ele vive a viagem como uma experiência de tortura psicológica, comparando a sua antiga prisão. Durante essa viagem, o grupo observa, olha que interessante, uma África pós-catástrofe, vazia, silenciosa, mas ainda com resquícios de civilização tecnológica, como o aeroporto moderno de Nairobi. Lá, eles escolhem um novo avião e Jude, ela assume o comando com maestria, contrariando o nervosismo do piloto, que é super experiente, né, que é o Jen, que revive o trauma de um acidente passado. Olha como esses personagens, eles carregam em si essas características passadas também. Tudo que eles viveram no passado, eles vêm vindo à tona, né, se tornando ali presente em vários momentos, pelo que eles passam na narrativa, né? Até mesmo na parte que a Jenny se recusa a fazer a comida do povo. Ela mostra que tem um controle. Isso aí. Mesmo cozinhar sendo visto como um papel de submissão. Perfeito. Uhum. Por isso que eu dou um destaque bem grande para essas duas personagens, tá? A Jenny e a Jude, eu tenho certeza que a banca vai colocar essas duas aí nas questões, tá bom? Principalmente com essa pegada aí, com essa direcionada a essas questões, né, de poder feminino que a gente está comentando aqui. Então, gente, a Jude, ela assumiu com maestria. O Jeff ficou lá nervoso, o Kiboro ficou com medo, né? Mas não, ela está perfeitamente ali antenada, ali, conseguiu ajudar, né, a galera aí, levar de um local para o outro. Então, ela pilotou muito bem, né? Após retornarem a Calp, esse grupo ele é surpreendido por uma tempestade intensa. A primeira tempestade desde a Coisa. Lembra que a Coisa foi considerada aquele clarão, né, que resume aí o fim do mundo, visto pelo Simba, né? A chuva é interpretada como sinal de restauração da natureza, embora cause destruição e alagamentos. Diante disso, olha o papel da natureza também. Diante disso, a dona Jenny aceita mudar-se para o bairro do grupo, consolidando a convivência entre os sobreviventes. Caramba, para ela aceitar isso, gente, isso é muito interessante, porque ela a todo momento, ela tem um certo afastamento, né? Ela fica um pouco afastada desse grupo, de certa forma. Só que ela consegue, ela tem essa mudança, pode ser coisa boba, parecer coisa pequena, mas para ela, para uma personagem que vinha com umas características tão assim, né? Fortes, intensas, tão de remissão daquele grupo, né? Que para ela se mudar para o bairro onde aquele grupo vai ficar instalado, né? Mostra que há uma certa consolidação, há uma convivência entre esses sobreviventes. Olha que maneiro, né? A convivência reacende. Aí vem o ponto positivo, já falei, né? Aí vem o ponto negativo agora. Essa convivência não vai ser fácil. Essa convivência vai reacender tensões morais, religiosas, principalmente, porque agora a Jenny está ali, né, mais atrelada, ali, consolidada aos outros sobreviventes, né? Vem com tudo essa parte moral e religiosa nesse capítulo, tá? Principalmente quando a Janet propõe uma nova jornada. A Janet propõe que eles viajem até a Europa ou até a América, o que vai dividir muito esse grupo. Por quê? Lembra que tem os medrosos e tem outros que estão querendo arriscar tudo, né? Então, assim, o grupo ele fica entre o desejo de aventura, de ir, descobrir, ver o que está acontecendo, né? Enfim, tirar outras conclusões, não ficar só no achismo, né? E a outra parte do grupo que está com medo de desafiar a vontade divina. Então, vocês já entenderam as características de cada grupo, né? Ele está com o desejo de se aventurar. O outro não quer desafiar a vontade divina. Então, olha aquela questão do contraponto aí, né? Da oposição entre grupos, entre ideias, né? Ideais. Olha que como vem aqui também nesse capítulo, né? Nesse capítulo 13, essa viagem
a Nairobi, né, é um símbolo de superação, de destino. Essa travessia aérea, né, que eles fazem representa a transição entre o medo e a coragem, porque a gente tem ali a Jude pilotando, né? Eles ficam ali também entre a inércia e o movimento. A Jude, que é a mulher jovem, né, ali do grupo, assume o papel de condutora. É uma metáfora da nova humanidade feminina que conduz à reconstrução do mundo. O Kiboro, em contrapartida, a gente falou dele, né? Ele encarna aquele homem paralisado pelo trauma, pela culpa, pelo passado, né? Ele é incapaz de enfrentar o novo, ele é incapaz de se abrir para o novo, né? Então, assim, a narrativa ela vai explorar esse medo como herança da condição humana, a viagem associada ao suplício, à morte, ao renascimento. Tem muitas metáforas, principalmente nesse capítulo 13 aí. O voo, ele também tem esse simbolismo, né, de ser um salto para o desconhecido, tanto físico, que eles não sabem o que eles vão encontrar pela frente, né, quanto existencial. Eles não sabem se eles vão, de repente, morrer nesse voo, não, eles não querem saber. Eles só querem ir e descobrir o que está por vir, né? Então, esse capítulo, eu considero esse capítulo 13 bem importante, bem interessante, tá? A parte da tempestade que é intensa, né? Essa metáfora também aí da tempestade, né? A chuva após uma longa seca. Até então, gente, desde o primeiro capítulo, não tinha ocorrido chuva nenhuma. Então, assim, e do capítulo 1 até o 13, passaram muitos dias, né? Então, assim, a água ela pode causar destruição, né? A gente sabe disso, né? Grandes enchentes. Porém, ela mostra que há uma certa regeneração que exige o caos. A regeneração exige o caos, né? Então, para que tudo fique bom, fique transformado, fique diferente, você vai ter que passar por aquele caos, né? Então, isso meio que reafirma o ciclo natural de morte, de renascimento, né? A água, ela é ambígua, né? Ela é a cura e ela é a ameaça. Ela é a vida e ela é a ruína. Ela é o espelho da própria humanidade, né? Olha que interessante. A parte que fala de fé e ciência, que eu falei para vocês que vem com tudo aí nesse capítulo de novo, né? A Jenny, mais uma vez, representando aí a visão religiosa. Ela vê todo o evento que acontece, inclusive essa tempestade, ela vê como castigo ou vontade divina. O Simba, que é um médico, né, ele representa aí, ele simboliza a racionalidade científica, o desejo de compreender o fenômeno, pela observação, pela análise, né, e não como se fosse algo divino, né, que é o contraponto aí com a Jenny. Esse conflito entre esses dois pontos de vista evidencia essa tensão entre crença, razão, um mundo que está em reconstrução, ele ainda está atrelado aí a essa tensão entre crença e razão, né? A gente vê isso acontecer muito aí nesse capítulo. Aspectos narrativos que chamam a minha atenção nesse capítulo. Prestem atenção aí. A alternância de vozes narrativas. Isso já tinha acontecido antes, tá? Só que deu uma parada. Quando os capítulos ficaram muito detalhados, né? Capítulo 7, 8, 9, deu uma parada essa alternância de vozes. E volta com tudo a partir de agora. Então, é uma narrativa que ela é muito instável. Ela continua sendo uma narrativa muito instável, né? Essa alternância de vozes narrativas, né? O foco que passa do narrador, né, do Simba, para outro ponto de vista de outro personagem, o Kiboro, por exemplo, né? Isso vai acontecer o tempo todo aí nesse capítulo, tá? Aí, vamos lá. O Pepetela, ele tá usando de uma... Como é que eu posso falar? De uma característica, né, que é fazer descrição de forma muito longa, né? Que chega até mesmo a ser comparado a um ritmo cinematográfico. Há uma linguagem muito simbólica nesse capítulo. A gente vê o exagero, né, no uso de metáforas, né? Justamente, ele teve um intuito com isso. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que acontece na narrativa tem um propósito, tem um intuito, e vem para a área linguística isso. Por exemplo, a linguagem, ela ajuda a criar a atmosfera de medo, ela ajuda a criar a beleza da natureza, ela ajuda a criar várias imagens ali dentro da narrativa. Tá? Então, a linguagem utilizada, vocês têm que prestar atenção na hora da questão, do enunciado. A linguagem utilizada, ela está agregando em que a narrativa? Ela está trazendo o que para a narrativa, né? Então, assim, existem outros episódios ali
que existem metáforas, né? Morte simbólica do Kiboro, toda a humanidade anterior à catástrofe. Tem vários simbolismos ali e várias metáforas dentro desse capítulo também. E, para fechar aí a aula de hoje no capítulo 14, já no finalzinho da obra, né? A gente vê que esse capítulo, continuando aí o que estava acontecendo anteriormente, né? De novo avião, hein, gente? Vamos que vamos. O capítulo inicia com o Jen e a Jude fazendo o quê? Pilotando aviões. Cada um acompanhado, né, de outros membros do grupo. Por exemplo, o Jen, ele vai com Simba e Nicunda, a Jude vai com o Julius, né, que ainda estava aprendendo a voar, lembra que o Julius estava com medo ali? Ele ainda está, né, receoso. Então, ele vai acompanhando aí a Jude, porque a Jude já está fera, né? Então, a meta é preparar o Julius para substituir um dos pilotos na futura grande viagem. Então, olha quem eles querem preparar para substituir alguém. Logo, o cara que está mais medroso na história, né? E eles pensam que é uma medida de segurança isso, né? Apesar do seu medo, o Julius supera a hesitação e realiza sua primeira aterrissagem bem-sucedida. Mesmo naquele caos, né, de medo, de insegurança, ele acaba com o auxílio da Jude, olha como a mulher interferindo de novo aí, né? Com o auxílio dela, ele acaba conseguindo fazer um voo bem-sucedido, enfim. Enquanto isso, aqueles que ficaram em Calp, que foram a Janet, a Isis, Numapa, Henrique, Jenny, o pescador, eles preparam-se ali para a partida do grupo principal. A Isis, ela vai organizar mapas, manuais, ela gosta muito dessa parte técnica, né? A Janet, ela guarda recordações dos gorilas. É aquela que, como é que eu posso falar? É amante de pet, né? De animal, digamos assim. O Numapen, ele decide deixar o computador e levar apenas anotações. É aquele que é desgarrado da tecnologia. Ele é que nem a Profepate, ele tem que ter uma folhinha do lado assim, né? Para ir lendo as coisas, anotando, ele tem que ter um papel na mão dele. O Rick, que é dotado de um dom espiritual, ele percebe que Isis e a Janet estão grávidas. Uma delas, dele próprio. O que o comove e o faz refletir sobre a relação entre passado e futuro. A Isis, gente, apesar de amá-lo, escolhe seguir com o grupo, movida pelo desejo de conhecer o mundo, né? Conhecer a sua história. Ao passo que o Rick, ele decide ficar. Ele representa o apego à terra, enquanto ela simboliza o impulso humano pela descoberta. Olha como os personagens, eles são muito diferentes, né, gente? Deixa eu ver aqui as perguntas. Professor, uma dúvida. O pescador não possui nome próprio na narrativa. Por mais que eu já tenha terminado a leitura, não me atentei a esse detalhe. Ele é chamado de pescador mesmo. Ele é chamado de pescador. Realmente é interessante, né? Você parou agora você fixou num aspecto muito interessante. Os personagens, eles têm nomes, né? Todos eles. O único que não leva um nome, que não tem um nome, é o pescador. E para pensar, ele é a figura, eu diria, né? Eu acho que ele é a figura mais simples de todos ali. Ele é o mais simples. Ele é o mais humilde, ele é o mais humano. E também, ele é o mais esquecido. Já pararam para pensar? Ele é o mais... Tudo bem, ele tem uma parte ali importante, né, dentro da narrativa, mas ele é deixado um pouquinho de lado, né? Já pararam para pensar isso? E é um pescador sem peixe. Sua identidade está no que ele produz, no caso, produzia. Pois é. Percebam que cada personagem, ele tem uma... Como é que eu posso falar? Ele tem um porquê na narrativa também. Ele tem fugiu a palavra, não é uma simbologia, ele tem... Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Creio que seja simbologia. Ele tem um símbolo ali dentro da narrativa, né? O nome dele... Isso, Ju, obrigada. Ele tem uma representação dentro da narrativa. Né? Isso é muito interessante. O próprio nome, sobrenome, a gente vê que tem muitos personagens que os sobrenomes deles, né? Esses sobrenomes, eles são carregados de história, de ancestralidade, né? Que tem a ver com a região de onde ele veio, né? Que é a parte mais histórica, né? Mais contextualizada aí da história deles, né?
Acho isso muito, muito legal. Agora, o pescador, caramba, por que um pescador, né? Por que o Pepe Tela ia escolher um pescador para ser um personagem assim, né? Dotado com características assim, como a gente comentou, né? Um pescador que não tem peixe, né? Ele não consegue pescar um peixe, ele é só pescador, ele é humilde, né? Isso é muito interessante. Galera, tudo que a gente puder, vou dar uma dica para vocês, tudo que a gente puder parar, refletir e pensar assim, por quê? Pensar assim, por que o autor faria isso? Qual é o intuito dele? Qual é a crítica que ele quer com isso? Quando a gente começa a se questionar dentro daquela obra, dentro daquela história ali, daquele romance que a gente está lendo, quando a gente começa a se questionar, a gente está conseguindo aprender aquele conteúdo. Isso é para estudo, para tudo, né? Quando você começa a se questionar, você começa a parar e, opa, eu estou entendendo então o que aquilo significa. Eu estou entendendo aí onde o autor quer chegar, qual é a crítica que ele está fazendo. Às vezes, até mesmo, a gente não consegue entender uma certa ironia, ou não consegue entender uma crítica que ele está fazendo ali, porque a gente não se questiona. Já pararam para pensar isso? Às vezes eu fico pensando nisso, que o que falta na galera, aí a gente pega uma parte que é a interpretação de texto, né? O que falta na galera é se questionar. O pessoal não se questiona, então acaba não conseguindo interpretar um texto também. A interpretação de texto requer isso, né, gente? Que a gente tenha uma crítica, uma análise ativa, né? Uma crítica ativa, uma leitura ativa daquilo ali. E poucos conseguem fazer essa leitura crítica, essa leitura ativa dentro ali. Bom, vamos lá. Vamos seguir aí. Aí a gente estava falando tanto do pescador, não foi? Olha aí. Olha ele vindo aí. Olha que interessante. Professora, Oi, Ju. você não viu o chat? Eu queria saber Não quem é vi. Numa Pen, porque eu não lembro de ter lido. Se eu não E me engano, não é um personagem, não, é um lugar. É um lugar, tá? Não é personagem, não, é um lugar, uma cidade, um local dentro da narrativa. Se eu não me engano, é um lugar, tá bom? Não é personagem em si, é um lugar onde os personagens eles se encontram em algum momento, né? Eles estão em algum momento da narrativa, tá? Não é nome de personagem, não. Vocês perguntaram aqui, nem tinha visto. Não, não é um personagem, não. Tem o Kiboro, o Simba, Janet, Judy, Isis, Jen. Não tem esse personagem, não. É um lugar realmente, tá? Vamos lá. Vamos falar do pescador? O que está acontecendo aí no capítulo 14? Vamos lá, que dá para a gente fechar esse capítulo aí hoje. Jenny e o pescador se dedicam, olha o que o pescador vai fazer, gente. Se dedicam à fundação de uma nova religião. Caramba! Olha como a Jenny é esperta. Vocês sentiram o que a Jenny fez aí, né? Ela, como uma boa beata, ela faz o seguinte: qual personagem aqui que eu vou conseguir induzir a participar da minha religião, a montar um templo, a montar alguma coisa comigo, que possa, né, me auxiliar? Porque ela já viu que não consegue de lado nenhum, vocês já perceberam? Ela não consegue com o Simba, ela não consegue com a Judy, não consegue com a Jenny, não consegue. Aí ela vai e se junta ao pescador e eles transformam uma casa em um templo. Pois é, pois é. Eles transformam ali uma casa em um templo, pintando de branco, realizando um ritual de purificação. A Jenny, ela acredita aí, nesse capítulo, religião volta com tudo também, tá, gente? A parte mais religiosa, né? A Jenny acredita estar cumprindo uma missão divina. Mesmo que os outros pequem, os seus descendentes voltarão ao caminho da fé, né? Aí vamos ver o que está acontecendo ali? Essa passagem em que está acontecendo isso ironiza o fanatismo religioso e a tendência humana de reconstruir dogmas, mesmo após o colapso da civilização. Galera, isso é muito representativo, né? Isso é muito interessante. A combinação dos personagens que se propõem a fazer isso, o que eles fazem,
purificação, né? Durante o voo aí ainda está rolando, né? Os 4 exploradores, né? O Jen, a Judy, é tudo muito J, né, gente? Repararam? A Jen, a Judy, aí, caramba, olha eu. O Jen, a Judy, o Julius e o Simba, eles sobrevoam aí o rio Congo, o símbolo de força e renascimento africano. Não é à toa que ele escolhe esse rio para retratar aí na narrativa, né? Justamente porque tem essa representação, esse simbolismo. Isso aí. Isso mesmo. Deixa eu ver quem foi que falou que subiu aqui rápido para mim. Tigres. Uhum. Mas acho que é mais com o objetivo de estar certa do que domínio. Domínio é mais consequência. Também acredito que sim. Uhum. Isso aí. Bom, esses exploradores ali sobrevoam esse rio, que tem toda uma representação, um simbolismo interessante, né? Avistam uma coluna de fumaça. Aí eles pensam assim, opa, sinal de vida humana. Tem fumaça aqui. Vamos investigar isso aí. Eles descobrem pequenos grupos de sobreviventes, que são aldeões, que vivem de um modo muito primitivo. Cultivo ali, né, da terra, vivem da terra, do cultivo da terra. Tentam comunicação, mas não há língua em comum. Então, eles não conseguem se comunicar, né? O povo se agita, né? Porque está recebendo pessoas diferentes, né? Sobretudo em torno do piloto, do Jen, o único branco, como se o vissem como uma autoridade ou salvador. Gente, foca nisso aí. O povo fica agitado, mas o povo, ele gira ali em torno, né? Ele vai diretamente de encontro ao único branco dali, daquele grupo, né? Dos 4 exploradores, o Jen era o único branco. Como se para aquele povo ali, uma figura branca, né? De cor branca, e isso, Ju, uma figura de cor branca, da raça ali, né? Branca, é a autoridade para eles, é o salvador, né? Eles são incapazes de se entender. Infelizmente, mesmo assim, eles não conseguem se entender. E com isso, os exploradores eles partem, deixando a aldeia em desespero. Imagina, gente, o desespero desse povo aí, desses aldeões. Caramba! Eles veem uma figura que pode ser a salvadora deles e é justamente de cor branca. Olha a crítica aí, olha o racismo aí. E ao mesmo tempo, eles são largados, são deixados, porque esses exploradores, eles continuam, né? Eles não se entendem, eles vão ficar perdendo tempo ali. Olha que interessante o capítulo 14, né? Muda um pouquinho as situações, elas vão mudando gradativamente, não fica mais naquela mesmice, né? Que muitos capítulos ali a gente viu ali, né? Igual os astecas, crítica ao imperialismo. Muito bom, isso mesmo. Aí vamos lá, depois eles encontram uma cidade abandonada. Outrora era uma capital próspera, agora está tomada por insetos, decomposição. O contraste entre o vazio urbano e a vitalidade da floresta reforça o tema da natureza, retomando o espaço humano. É a natureza cobrando o que é dela, né? Vindo ali para retomar esse espaço que antes era dela, que os seres humanos haviam tomado, né? O Júlio comenta que talvez o futuro do planeta pertença novamente aos animais e aos insetos. Aí eles começam a refletir, a pensar sobre isso, né? Analisar o que eles estão ali vendo, né? Explorando. Aí o que acontece? Eles retornam para Calp. Eles decidem lançar comida de avião para os aldeões, em um gesto simbólico de solidariedade. Olha como contrasta muito, gente. Eles abandonam os aldeões, podendo de repente seguir com eles, viagem, enfim, mas eles ficam abandonados, só que na volta eles acabam despertando um sentimento de solidariedade do ser humano, e eles acabam o quê? Sobrevoando aquelas aldeias ali, aquele local, e acaba deixando cair, né, jogando de dentro do avião ali algumas comidas, em um gesto de solidariedade. O Jen, ele critica essa ideia, chamando-a de caridade inútil, pois não resolve a causa da fome, apenas a adia. Ainda assim, essa missão é cumprida com sucesso, né? Eles conseguem, né, deixar as comidas, né, enfim, para esses aldeões, eles conseguem retornar a Calp, né? A noite final em Calp é marcada por rituais de despedida. Lembra que a gente está chegando para o fim, né? Já está indo para o fim da obra.
Jenny prepara um jantar luxuoso. O Kiboro, ele dá banho e perfuma o cão Rex. As mulheres se arrumam em salões e vestem roupas caras. Tudo expressa essa tentativa de manter aparências civilizadas diante do mundo que ainda continua em ruínas para todos eles, né? O grupo bebe champanhe, conversa de modo assim disperso, né? Com uma certa melancolia por conta de tudo que eles estão vivendo, né? Há um sentimento do fim de um ciclo, de pressentimento da separação definitiva. Eles estão aproveitando aqueles últimos momentos ali, que eles estão sentindo que algo está por findar-se, que algo está terminando, um ciclo está terminando. É o que a gente vai ver nos próximos capítulos, né? O que vai acontecer disso aí. Bom, deixa eu baixar aqui. O capítulo, ele vem aí finalizando, né? O capítulo 14, ele termina com uma cena curiosa. O Jen elogia as comidas que a Jenny cozinhou. Isso é bem interessante, isso surpreendeu todo mundo, né? Lembra que eles não tinham uma relação muito bacana? Que ela foi se despedir, só apertou a mão assim e saiu, né? Enfim, isso acabou surpreendendo, um certo elogio surpreendeu. Esse gesto de afeto entre o militar cético e a fanática religiosa, né? Sugere essa complexidade das relações humanas, continua essa pegada aí de relações humanas, né? A possibilidade de empatia mesmo a pessoa sendo contrária a você, pensando de forma diferente de você, né? A narrativa continua polifônica. O que é uma narrativa polifônica? Várias vozes, a todo momento. O leitor que tiver perdido ali, que tiver assim, disperso, vai ficar a ver navios, porque esse capítulo, ele vem aí com essa narrativa polifônica mais uma vez, né? De uma maneira fluida, alternando ali entre as situações, né? O voo, o calpe, o templo. É uma linguagem rica em ironia e crítica social. Lembra que isso tem várias vezes, né? Continua. Há o uso de discurso indireto livre. Esse discurso permeia toda a obra. Discurso indireto livre. O que é isso, professor? Isso vai ser questão. Prestem atenção. Esse discurso indireto livre é quando há uma mescla de pensamentos e falas de vários personagens. Isso auxilia a polifonia, isso auxilia aí aos vários narradores da obra, aparecendo de várias formas. Isso auxilia os diálogos entre vários personagens. Está tudo ali, ó, combinandinho, né? O ritmo, ele alterna entre cenas tensas e cenas mais introspectivas. Isso vai continuar acontecendo aí no capítulo 14 também, tá? Aí, vamos lá. A hora que vocês tanto esperam e aguardam. Mais questões para praticar. Aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Essas questões aqui, elas estão, eu diria que elas estão mais à cara da UERJ ainda. Por quê? São questões que têm trechos, são questões que o enunciado ele é mais desenvolvido, ele é mais completo, né, digamos assim. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar essas questões, se eu não me engano, tem 3 ou 4 questões, para vocês resolverem, tá? Deverzinho de casa aí. Para vocês resolverem essas questões, não olhem o gabarito, vai só na parte da questão, né? Pula a parte do gabarito, depois volta para dar uma olhada, né? E para tirar dúvida na aula. E, gente, pratiquem essas questões. São questões, como eu falei para vocês, mais parecidas possíveis com as questões da banca, as questões da UERJ, tá? Então, na próxima aula, é a Prof. Alzira que vai estar com vocês, né? E ela vai dar sequência aí às nossas aulas de modo turbo. E daqui a pouco eu volto, né? Daqui a mais alguns dias aí, umas 2 semanas, eu volto com vocês aí, novamente, para a gente corrigir isso aí e dar sequência a esse desfecho dessa obra, tá bom? Ok? Aguardo vocês, então, na próxima aula, tá bom? Vamos praticar. Gente, muito obrigada, tá? Pela companhia de vocês, pela interação, pelas dúvidas que vocês trouxeram, pelas questões que vocês resolveram aí na aula, digitaram aí para que eu pudesse olhar o que vocês responderam, tá bom? Um beijo e até a próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus.